24. Mateus capítulo 24. A última vez que nós pregamos aqui, pregamos em Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. E hoje nós iremos pregar em Mateus capítulo 24, do versículo 7 ao versículo 13. Nesta noite nós iremos pregar em Mateus capítulo 24, do 7 ao 13. Irmãos, Jesus ele vai voltar, ele voltará a qualquer momento. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor Jesus ele voltará. A Bíblia diz que nem os anjos sabem, nem o Filho sabe o dia, somente o Pai. Mas a volta do Senhor Jesus a cada dia está aproximando. Cada dia está aproximando a volta do Senhor. E nessa noite nós queremos falar sobre um tema, o tema escatológico. O fim está chegando, prepara-te, é o tema da mensagem desta noite. Vamos pôr de pé, nós vamos ler Mateus capítulo 24, do versículo 7 ao versículo 13. Amém, igreja? Estarei fazendo leitura deste texto, do versículo 7 ao versículo 13, Mateus 24. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos todos juntos recitar o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Oremos. Soberano eterno Deus, fala aos nossos corações nesta noite, Pai. Usa o teu servo. A tua palavra, nós sabemos que ela não volta vazia, mas a tua palavra é o teu evangelho. E quando o teu evangelho ele encontra uma terra fértil, uma terra boa, ele entra, e este evangelho, ele transforma vidas, e este evangelho salva vidas. Fala aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Mateus capítulo 24, do versículo 7 ao versículo 13, nesta noite nós vamos falar um pouco neste texto, e o tema da mensagem é: o fim está chegando. Prepara-te. O fim está chegando, prepara-te. Irmãos, a palavra está se cumprindo, não é verdade? É verdade. Todas as profecias estão se cumprindo. A volta do Senhor Jesus, ela está se aproximando. Ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. E a cada dia que passa, nós estamos mais próximos da volta do Filho de Deus, daquele que foi morto e reviveu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que irá julgar as nações, aquele que irá julgar todos os grandes e pequenos. A Bíblia diz que no dia do juízo final, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará naquele grandioso dia. Esse dia está próximo, está se aproximando. Os versículos que acabamos de ler, irmãos, está escrito assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos
em vários lugares. Estamos muito perto do fim dos tempos. E é verdade, irmãos, estamos aproximando o fim dos tempos. E nesta noite, irmãos, eu tenho alguns alertas para você nesta noite. Alguns alertas para a igreja. Irmãos, quando você está dirigindo um carro, e para você não se acidentar ou não envolver em algum acidente, você tem que prestar atenção ali quando você está dirigindo. E tem as placas sinalizando a RJ, a BR, a rodovia. E se você não obedecer aqueles alertas, aquelas sinalizações, você pode causar acidente ou se envolver em acidente, ou você pode morrer em um acidente e matar alguém que está com você no seu carro. E nesta noite, irmãos, queremos falar de alguns alertas para você, igreja, nesta noite. Alertas de Deus. Deus, Ele nos dá alguns sinais, irmãos. Você sabia que Deus, às vezes, Ele fala conosco, dando sinais, dando alguns alertas. Ele fala conosco através da sua palavra. Esses 66 livros, que é a Escritura Sagrada, a Bíblia, Deus, Ele fala conosco todos os dias quando nós examinamos as Escrituras, porque cuidar nela a vida eterna. E quando nós examinamos, Deus está falando conosco. Às vezes Deus está nos exortando, nos corrigindo, nos ensinando, nos dando alguns alertas, falando aos nossos corações que nós precisamos de melhorar, de sermos melhores crentes, melhor cristão. E quando a palavra, irmãos, ela fala, nós que somos obedientes a Deus, nós temos que praticar o que está nessa palavra. Não podemos ser apenas ouvintes, mas cumpridores, praticantes desta palavra. Porque esta palavra, irmãos, quando nós examinamos ela e colocamos em prática o que está escrito aqui, examinar as Escrituras, porque cuidar nela a vida eterna. E nesta noite queremos falar, irmãos, sobre esses alertas. Tenho nesta noite alguns alertas para você nesta noite. O primeiro alerta de Deus para a igreja nesta noite é o versículo, irmãos, 7 a 13. Temos aqui algumas informações importantes, algumas exortações de Deus muito importantes. E o primeiro alerta de Deus para você tem que ficar alerta, você tem que ficar atento, você tem que ficar vigiando, porque o Senhor Deus nesta noite está te mandando você ficar alerta. E o primeiro alerta de Deus: teremos dias de grandes aflições em breve aqui nessa terra. Dias de grandes aflições em breve aqui nesta terra. E você, igreja do Senhor Jesus, não negue a Jesus, permaneça seguindo a Ele até o fim, vivendo uma vida fiel a Ele. O versículo 21, irmãos, de Mateus 24, está escrito assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. Sabe o que Mateus está escrevendo, irmãos? Que haverá grande aflição neste mundo. Aproximando a volta de Cristo Jesus, se levantará nação contra nação. Irmãos, as guerras no mundo vão aumentar. Mais países vão se envolver em guerra. Isso é bíblico. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Uma nação guerreando contra a outra, um reino guerreando contra o outro. Haverá fome. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que a humanidade está tendo fome. Há muitos países no mundo, países da África, e muitas pessoas estão morrendo de fome, e a fome está aumentando nos países africanos, até aqui perto de nós. No Brasil, tem pessoas passando necessidade de comida, e a Bíblia fala sobre a fome. Irmãos,
Se a terra deixar de produzir, nós vamos passar necessidade de alimento. A cada dia, irmãos, para produzir, é necessário de mais veneno nas hortaliças. Mais veneno. Às vezes nós comemos um alimento, aquele alimento está tão cheio de veneno, né? Porque o que eles colocam lá na hortaliça é um veneno, agrotóxico. E nós comemos aquela hortaliça e a cada dia para produzir é mais veneno nas hortaliças. Irmãos, e o mundo está em fome na África. Quando eu vejo aquelas crianças tão magras, aquelas crianças sem pele e osso, querendo comida, aquilo ali dói o meu coração em saber que há muitas pessoas passando fome no mundo, e não é poucas, não, são muita gente, e a Bíblia diz que haverá fome, e há muitas pessoas magras porque não têm o que comer, em pele e osso porque não tem o arroz, o feijão, não tem o alimento no seu prato, haverá fome, haverá pestes também. Irmãos, as doenças nos finais dos tempos aumentarão. É tanta doença. 2 anos atrás nós estávamos aí vivendo uma pandemia no mundo, o coronavírus. Quantas pessoas, amigos nossos, morreram no coronavírus? Antes do coronavírus, a dengue, a maiara, a zika vírus, a chikungunya. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas têm morrido, irmãos, com tantas doenças? O mundo está doente, a humanidade está doente, mas aproximando a volta do Senhor Jesus, e as doenças estão aumentando. Descobrem uma vacina para uma doença e vem outra doença, Irmãos, pode a qualquer momento o mundo estar enfrentando uma outra pandemia no mundo, isso pode acontecer. É bíblico as pestes, as doenças. A Bíblia diz também sobre os terremotos em vários lugares. E tudo isso está acontecendo. Teremos dias, irmãos, de grande aflição em breve, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais, irmãos. Nós viveremos dias aqui no mundo, irmãos, aproximando a volta do Senhor, o governo do anticristo. Aproximando a volta do Senhor, nós viveremos dias difíceis. Um homem que a Bíblia diz que ele é o anticristo. Muitos teólogos, muitos estudiosos da palavra de Deus alguns creem que o anticristo já está entre nós. Ainda ele não se revelou, mas a qualquer momento ele vai se revelar, ele vai dizer: eu vou governar as nações. E o anticristo, irmãos, vai ser um homem que ele vai governar as nações. Vamos ter uma moeda única, vamos ter um único governante, um exército único. A Bíblia fala do exército, 200 milhões, pode ser o exército do anticristo. E neste período de grande tribulação que nós vamos viver nesses dias de grande aflição, o governo do anticristo, ele vai perseguir a igreja do Senhor. Se o mundo estiver doente com pandemias, o anticristo ele vai resolver todos os problemas da humanidade. Se o mundo estiver com pandemia, ele vai acabar com as doenças, ele vai acabar com as guerras, ele vai acabar com a fome, ele vai acabar com tudo que a humanidade está sofrendo. Aí muitos vão dizer assim, está escrito aqui no livro, aqui em Mateus, capítulo 24, que muitos vão dizer: ei-lo Cristo aqui, ei-lo Cristo ali. Irmãos, cuidado, é o anticristo que vai estar aqui na terra, enganando multidões. E muitos vão ser enganados. A Bíblia diz: se possível for, ele vai enganar os escolhidos do Senhor, se possível for. Muitos irmãos, nos nossos dias atuais, estão apostatando da fé.
Por aumentar a iniquidade, o texto que acabamos de ler está escrito: o amor de muito esfriaria, o amor de muitos cristãos está esfriando. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que muitos cristãos estão apostatando da fé, saindo do caminho, abandonando o caminho, saindo da comunhão com a igreja, desviando, indo para o mundo de pecado, muitos cristãos, e até pastores desviando. Mas a Bíblia diz que no fim, irmãos, muitos iriam apostatar da fé. No fim, e ainda não é o fim. Eu creio que nós estamos vivendo o início do princípio das dores. Mas quando, irmãos, este mundo estiver sendo governado pelo anticristo, quando este mundo estivermos vivendo uma grande tribulação, irmãos, quem estiver vivo vai viver. Quem estiver aqui na terra, não estiver partido para a eternidade, vai viver essa grande tribulação. A grande tribulação. A igreja, ela vai ser perseguida. O anticristo, ele vai perseguir a igreja do Senhor. Mas nós, irmãos, o primeiro tópico da mensagem desta noite: teremos dia de grande aflição em breve, mas não negue a Jesus, igreja. Permaneça seguindo a Ele até o fim. Não negue a Jesus. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Irmãos, eu tenho uma preocupação. Com a igreja do Senhor Jesus. Quando começar a igreja, nós estamos vivendo agora dias de bonança. Possa até estarmos vivendo o princípiozinho das dores. As coisas não estão tão boas. Pode ser. Mas ainda, irmãos, não é o fim. As coisas tendem a piorar. As coisas vão acontecer, irmãos, mas nós, como igreja do Senhor Jesus, nós não podemos, irmãos, chegar o anticristo aqui perseguindo a igreja e nós negarmos ao Senhor. E durante a grande tribulação haverá também, irmãos, um número que todos conhecem, 666, o número da besta. Muitos vão receber ou aqui, pode ser um chip ou pode ser um número mesmo. Um próprio número visível na testa ou aqui nas mãos, mas pode ser também um chip. E quem receber esse número 666 vai poder comprar e vender. Mas quem não receber são aqueles que não negaram ao Senhor. Quem recebeu o número negou o Senhor. Quem recebeu o número, aquele que apostatou da fé, aquele que abandonou a fé. Mas aquele que não recebeu o número 666 é aquele que permaneceu fiel até o fim. Não nega Jesus, meu irmão. Eu creio, irmãos, que enquanto a igreja estiver vivendo uma grande tribulação, nós que não vamos negar o Senhor, eu creio que toda a igreja não irá negar o Senhor. Eu creio que você, meu irmão, você, minha irmã, não irá negar o Senhor. Você vai viver períodos difíceis aqui, o governo do anticristo, a grande tribulação. E o governo vai querer colocar em você o 666 para você comprar e vender, mas você vai dizer: não, eu morro, mas eu não nego Jesus. Eu morro, mas eu não recebo este número. Esse número é o número da besta, eu não recebo, eu não nego o meu Jesus. Eu creio, irmãos, assim como a igreja, como os nossos irmãos primitivos que saíram do Egito, com Moisés, Miriam e Arão saíram ali do Egito. E ali no deserto adoraram ao Senhor, e o Senhor Deus cuidou deles. Eles receberam todo o cuidado de Deus no deserto, o maná, as cordonizes, a carne que eles precisavam, a água que eles precisavam, a coluna de fogo durante a noite, durante o dia, uma nuvem por cima do arraial do povo de Deus. Todos os cuidados de Deus, aquele povo recebeu enquanto eles estavam ali no deserto. E eu creio que o mesmo vai acontecer com a igreja. Na grande tribulação, a igreja que estiver aqui na terra, Deus vai cuidar de nós, Deus vai cuidar do seu rebanho, Deus vai cuidar do seu povo, mas você não pode, meu irmão, negar Jesus. Se morrermos, nós somos do Senhor. Se vivermos, nós somos do Senhor. Ou se morrermos ou se vivermos, nós temos que continuar servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor. Amém, igreja? Não podemos negar o Senhor, irmãos, de maneira nenhuma. Igreja, o fim está chegando. Prepara-te, igreja.
Irmão, o segundo tópico da mensagem desta noite: cuidado, igreja, com os falsos profetas. Aproximando o fim, o anticristo vai enganar muitas pessoas, e estão se levantando muitos falsos profetas. O versículo 23 ao 26, nós vamos ler, está escrito assim: então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui, ei-lo ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, vê até o versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Cuidado, irmãos, cuidado com os falsos profetas. Irmãos, nós estamos vivendo um século em que há muitos falsos profetas. Há muitas pessoas querendo enganar a igreja. Cuidado com falso ensino. Cuidado com o ensinamento errado. Cuidado, meu irmão, que há muitas pessoas pregando heresias. Há muitas pessoas que dizem ser religiosos, mas eles estão ensinando heresias. Hoje há tantas religiões ensinando a Bíblia errada. Há muitas religiões. Não queremos citar aqui religiões aqui nesta noite, mas eu poderia falar de talvez umas 10 religiões que estão ensinando a Bíblia errada. Eles ensinam errado. Eles ensinam de maneira errada. E eles estão ensinando porque eles são falsos profetas, são falsos mestres. Eles estão ensinando, irmãos, a Bíblia, e não conforme a Bíblia é. A Bíblia, irmãos, nós não podemos tirar nem um J, nem um tio, nem acrescentar uma vírgula na Bíblia. Ela tem que ser pregada do jeito que ela é. Os 66 livros foram iluminados e inspirados por Deus. Por Deus. Nós não precisamos tirar nada mais, tirar nada dela, nem acrescentar nada. E às vezes a gente ouve alguns teólogos dizendo que a Bíblia tem que, você tem que acrescentar alguma coisa na Bíblia, porque há texto de difícil interpretação, e a gente tem que escrever a Bíblia de novo. Não precisa, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, ela não precisa de tirar nada e nem acrescentar nada. O Evangelho é o poder de Deus, é o dínamo de Deus. E este Evangelho, ele salvou vidas, durante séculos. Ele tem salvado vidas, ele tem transformado vidas, e não precisa de nenhuma mudança, de acrescentar nada e de nem tirar nada. O Evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. E às vezes a gente ouve pessoas falando que precisa de reescrever a Bíblia. Não precisa. Não precisa. O anticristo vai fazer sinais, irmãos, e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Irmãos, quando vier a grande tribulação, eu creio que muitos crentes vão pular do barco. Muitos crentes vão deixar o caminho. Muitos cristãos vão apostatar da fé, porque a Bíblia diz, se possível, ele vai enganar os escolhidos. Já tem nos dias de hoje muitos escolhidos sendo enganados. Cristãos que adoravam o Senhor, que eram homens de oração, pregadores, estão lá no mundo de pecado. Foram enganados, apostataram da fé. Pastores que pregavam na igreja a palavra com autoridade vinda dos altos céus, estão lá no mundão de pecado, afastaram dos caminhos do Senhor. Crentes afastaram do caminho do Senhor. Crentes apostataram da fé, pastores apostataram da fé. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Igreja vigia e ora. Igreja guarda a sua coroa. Igreja, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Igreja, persevera até o fim. Igreja, não tire a mão do arado, igreja do Senhor. Irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma tirar a mão do arado.
Parada é Jesus Cristo. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, deixar de vigiar e orar. O crente que vai vencer é aquele que vigia e ora. O crente que vai vencer é aquele crente que guarda a sua coroa. Cuidado, irmãos. O diabo é ladrão de coroa de crente. O diabo quer roubar a sua coroa. Ele não quer ir para o inferno sozinho, não. Ele quer roubar a sua coroa e te levar junto. Vigia a sua coroa, guarda a sua coroa. Meu irmão, você tem que ser fiel até a morte. O crente que é fiel até a morte, irmãos, é aquele crente que morre, mas não nega Jesus. Ele é fiel até a morte. Ele morre, mas não nega Jesus. Igual o pastor Francisco. O pastor Francisco ele foi pregar o evangelho nos países muçulmanos. E os muçulmanos prenderam o pastor Francisco, deram uma coça nele e ele continuou pregando o evangelho. Eles pegaram ele no mercado, acho que foi no mercado sim, que eles pegaram ele fazendo compra e levaram para dentro do seu carro, mataram e colocaram fogo. Mas Francisco não negou Jesus. Se você for pego, meu irmão, na grande tribulação, e se eles, soldados do anticristo, te pegarem, te levarem diante do anticristo, e se o anticristo falar assim com você, nega Jesus e você vai ser solto e não vai morrer. Mas se você não negar Jesus, ali tem os meus soldados vão te fuzilar naquele paredão. E você, meu irmão, vai negar Jesus, ou você vai dizer, eu morro, mas eu não nego a Jesus. Você vai negar ou não vai negar? Se você negar a Jesus e não morrer e for solto, você vai ganhar a vida aqui na terra, mas vai perder a vida eterna e a salvação no céu. Mas se você não negar o Senhor e for fuzilado em um paredão, você vai perder a sua vida aqui nesse mundo. O seu corpo vai ir para a sepultura, mas o seu espírito voltará para Deus que o deu. Você vai ganhar a vida eterna. É muito sério, irmãos. É muito sério. A igreja do Senhor ela vai ser perseguida. E tem muito crente que não está preparado. E muito crente que vai abandonar a fé quando as coisas começarem a apertar. Quando o anticristo começar a perseguir a igreja. Cuidado, meu irmão. Vigia. Está surgindo muitos falsos profetas. Cuidado com o falso ensino. Cuidado. Cuidado. Nós não podemos ser enganados, irmãos. Eu fico triste quando eu vejo um cristão sendo enganado. Sendo enganado. Ele era cristão, hoje ele está em uma outra religião, uma religião que não ensina o evangelho conforme deva ser ensinado. Você sabia que há cristãos que serviam o Senhor, hoje eles são mormons? Cristãos que hoje são mormons. Há cristãos que serviam o Senhor, hoje eles são testemunhos de Jeová. Cuidado, meu irmão. Eles estão andando nas ruas aí e falsos ensinos. Ensinos errados. E tem muitos crentes sendo enganados pelos mormons, pelos testemunhos de Jeová e por muitos outros falsos profetas. Cuidado. Último tópico da mensagem desta noite, meu irmão. O fim está chegando, prepara-te. O versículo 27, versículo 29, o 30 e 31 está escrito assim, o 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Versículo agora 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30 e 31. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus, ele voltará à igreja para buscar os seus escolhidos. E não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa. O último tópico da mensagem desta noite: Jesus voltará para buscar os seus escolhidos. Não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa. Jesus, ele está voltando. Ele voltará a qualquer momento. Mas o Senhor Jesus, ele voltará para buscar aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que permaneceram fiel até a morte. Aqueles que colocaram a mão no arado e não tiraram a mão do arado. Olharam para Jesus e permaneceram servindo ao Senhor até o fim. Meu irmão, cuidado, meu irmão. Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja. Estarão dois no campo, um será levado, será deixado. Estarão dois no moinho, um será levado, outro será deixado. E quando Jesus voltar no arrebatamento, irmão, nós vamos ter surpresa. Porque às vezes nós vamos ver pessoas que vão ficar e vão pensar: ele não era cristão? Ele não era membro da Igreja Batista Capelinha? Ele ficou. Ele não era membro de uma igreja? Ele ficou. Por que ele não subiu no arrebatamento? A Bíblia diz assim, irmãos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei línguas estranhas, em teu nome eu profetizei, em teu nome, Senhor, eu preguei, em teu nome eu orei. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Meu irmão, cuidado com a sua vida espiritual. Naquele grandioso dia, os que lavaram as suas vestiduras e permaneceram fiel, vivendo uma vida em santidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, permaneceram, perseveraram até o fim, combateram o bom combate até o fim, esses vão subir. Mas aquele que não era convertido, ele estava na igreja. A Bíblia diz, irmãos, lamentavelmente a Bíblia diz que dentro da igreja há o joio e há o trigo, a ovelha e há o lobo também dentro da igreja. E nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual, irmãos. Se você precisa, irmãos, de se consertar, se conserta enquanto você ainda está com vida e está aqui nessa terra. Se você precisa de conserto: pastor, eu preciso de ser um melhor crente. Pastor, eu preciso de me consertar. Conserte agora. Agora. Não deixa para se consertar já quando o mundo estiver em grande tribulação, quando o anticristo estiver aqui, reinando aqui nessa terra, quando já os que não são de Jesus estiver recebendo 666. Não deixe para se consertar quando Jesus voltar e ele disser assim: meus anjos, ajunta os escolhidos nos quatro ventos da terra, nos quatro cantos da terra. Aí os anjos do Senhor vão ajuntar os escolhidos vão ser arrebatados. Cuidado, irmão. Aí você deixa para se consertar lá no finalzinho. Aí o Senhor vai dizer, você vai dizer: por que eu não subi? Eu era um pastor, eu pregava na igreja, eu não subi. E eu era ministro de música, eu não subi. Eu era homem de oração e eu não subi. Por que eu não subi? Irmãos, cuidado. A Bíblia diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai, meu irmão. O Senhor Jesus disse para uma multidão: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Você precisa de negar. Você precisa de negar os prazeres deste mundo, a carne. Irmão, no céu não entra pecado, no céu entra o pecador arrependido, aquele que se converteu, aquele que deixou as drogas, aquele que deixou a prostituição, aquele que deixou os vícios, aquele que deixou o homossexualismo, aquele que deixou todo tipo de pecado vai entrar no céu. Mas o pecado não entra. O pecado não entra. No céu não entra pecado.
Então, meu irmão, prepara a sua vida, porque no arrebatamento nós vamos subir. E o desejo do meu coração, irmãos, é que toda a Igreja Batista da Capelinha suba. O desejo do meu coração, irmãos, é que todos os irmãos naquele grandioso dia suba. Ninguém fique, porque se você ficar, meu irmão, Jesus ele não vai voltar duas vezes. Um dia eu ouvi uma mensagem do Hernando Dias Lopes dizendo que Jesus vai voltar uma única vez para buscar a sua igreja. Ele buscou, levou a sua igreja. Quem subiu, subiu. Quem não subiu vai ficar neste mundo, esse mundo terrível, terrível. Um mundo de pecado. E quando a igreja sair dessa terra, irmãos, viver aqui vai ser quase impossível sem os salvos aqui nessa terra. Sem o sal, sem a luz aqui neste mundo. Nós somos luz. Jesus, ele disse que o cristão é luz, o cristão é sal. E quando a igreja subir, vai ser impossível viver neste mundo. E eu termino a mensagem desta noite dizendo para você que veio aqui nesta noite e ainda não tomou uma decisão em receber Jesus em seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmos 37, versículo 5. Confia nele, ele tudo fará. Eu peço que a igreja esteja orando e eu quero fazer um apelo ao seu coração. Quem aqui nesta noite deseja entregar o seu caminho ao Senhor? Deseja entregar a sua alma ao Senhor? Eu quero orar por você. Alguém?